Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de teoria das estruturas do módulo 51 de 2026. Tá? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade, se tiver com alguma dificuldade, é só entrar em contato conosco pelo contato da descrição, que nós vamos te auxiliar, beleza? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente sempre estar trazendo conteúdo aí para vocês também, ok? E vamos lá, pessoal, vou fazer uma leitura aqui com vocês para a gente entender o que essa atividade está trazendo aqui para nós, para a gente de fato entender na prática aí como aplicar essa disciplina, tá bom? Então, olha só, exercício 1. Exercício 1. Você atua como engenheiro civil em um escritório de projetos estruturais responsável pelo desenvolvimento do projeto estrutural de um galpão industrial de pequeno porte, destinado ao armazenamento de equipamentos e materiais. O projeto encontra-se na fase de anteprojeto estrutural, na qual é necessário definir e analisar o comportamento da estrutura principal, antes da modelagem computacional e do dimensionamento final. O sistema estrutural adotado é composto por pórticos planos em concreto armado, como vigas simplesmente apoiadas sobre pilares, formando uma estrutura plana e isostática, adequada ao porte da edificação e às condições de carregamento. O engenheiro responsável solicita que você realize uma análise estrutural manual a fim de verificar o comportamento da estrutura, determinar reações de apoio e esforços internos e avaliar a coerência do modelo adotado. Com base nos conceitos estudados na disciplina, resolva os itens a seguir. Apresente os cálculos, esquemas, equações e justificativas técnicas. Então, os pontos esperados aqui, tá? Resolução manuscrita ou digitada, com diagramas, equações, resultados organizados, linguagem técnica adequada. Considere a viga 1 da figura 1 pertencente a um dos pórticos do galpão, conforme descrito a seguir. Então nós temos aqui a nossa viga 1, tá pessoal? Onde nós temos um apoio de segundo gênero e um apoio de primeiro gênero. O apoio de segundo gênero, pessoal, restringe o movimento na vertical e na horizontal. Já o de primeiro gênero restringe o movimento apenas na vertical, tá? Então nós temos uma viga biapoiada, o comprimento é de 6 metros e nós temos o seguinte carregamento. Carga distribuída permanente, G igual a 10 kN por metro, peso próprio da estrutura, tá? Então aqui nós temos a representação da carga distribuída. A carga distribuída a gente representa desta forma aqui, tá pessoal? Já se fosse uma carga pontual, nós representaríamos em um determinado ponto sem toda essa quantidade de setinhas, apenas uma setinha aqui representada, tá? Então a estrutura é bem simples, só tem um tipo de carga, facilita bastante o nosso trabalho. Carga variável, tá? Carga variável acidental, 5 kN por metro. Considere comportamento estático linear, pequenas deformações e despreze efeitos de segunda ordem. Então aqui nós temos todas as informações da nossa estrutura aqui, tá pessoal? Que ele trouxe aqui para nós. O que ele pede então diante dessas informações? Na A ele pede o seguinte: classificação estrutural e hipóteses adotadas. Identifique e justifique o tipo de estrutura analisada, sua classificação quanto à estaticidade, tá? E B, determinação das reações. Diagrama de corpo livre, equações de equilíbrio e momento fletor máximo, valores numéricos finais. C, trace os diagramas de momento fletor. O diagrama de momento fletor, no diagrama de momento fletor, né, indique valores máximos, posições onde ocorrem. Então, pessoal, é o seguinte, o que eu quero explicar aqui para vocês. Por que a gente faz esse estudo, né? O que é essa atividade? Esse contexto aqui de estudar a viga, né, simula o trabalho real de um engenheiro civil, tá? Quando a gente está estruturando um galpão industrial, ou um edifício, ou qualquer outro tipo de estrutura, tá? A gente precisa responder as seguintes perguntas: a estrutura ela aguenta o peso?
onde vão aparecer forças maiores. Os pilares eles suportam a viga e a viga pode quebrar ou deformar. Então, para descobrir isso, pessoal, a gente precisa fazer uma análise estrutural. Então, a gente vai calcular as reações de apoio. Quais são as reações de apoio aqui nesse ponto? Vou chamar de A. Qual que é a reação de apoio no ponto B, tá? Tanto na vertical quanto na horizontal. VA, HB. Então, vertical e horizontal. A gente vai calcular, então, os esforços internos da viga. A gente vai encontrar os momentos fletores, que é a tendência da viga dobrar, né? Então, a gente vai encontrar aonde que ela tem uma maior tendência de quebrar. Como eu tenho dois apoios aqui nas pontas, pessoal, o que vocês esperam já do gráfico, né? Do diagrama de momento fletor? Uma curva assim, ó. Onde aqui nós teremos a maior probabilidade da barra quebrar, da viga quebrar. Porque justamente eu não tenho nenhum apoio aqui, né? Eu só tenho apoio nas pontas. Então essa é a lógica básica, tá? Como eu não tenho nenhum apoio aqui, a tendência maior é aqui. Se eu tivesse um apoio aqui no meio, fosse uma viga hiperestática, eu teria um gráfico assim, ó. Um gráfico mais ou menos assim. Tá? Porque aqui ela não tem probabilidade nenhuma de quebrar, então o momento é zero. O momento é justamente isso, tá, pessoal? A tendência da nossa viga dobrar. É justamente isso que a gente vai entender nessa primeira estrutura aqui, tá bom? Então vamos lá.